Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a todos vocês, crianças, jovens, adultos em geral, da nossa amada Igreja Adventista da Promessa aqui da Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul, parte do campo que compreende também a Igreja do Senhor ali no país do Uruguai, justo aqui na divisa, e em diversas cidades, os grupos que ali estão. Bom, mas eu envio esta mensagem para a IAP aqui de Barra do Quaraí, que está de quarentena, né? E portanto os nossos cultos têm sido cultos domésticos. Cada família se reúne em casa e faz momento de oração, de louvor, aí põe esse vídeo da mensagem para que todos juntos possam ouvir a palavra de Deus. Queridos, quero falar com vocês hoje sobre um texto maravilhoso, que estou seguro não é nada novo, não é novidade para ninguém. Provavelmente todos vocês ou a maioria de vocês já ouviram muitas vezes pregações sobre o texto. Alguns de vocês provavelmente inclusive já pregaram sobre ele. Vamos falar de João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Bom, trata-se das bodas em Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho. Como todos nós já temos aprendido muito sobre esse texto, então eu vou fazer aqui, conforme a proposta desse canal, palavra sencilla e pura, ou seja, uma palavra simples e pura. Vai ser uma mensagem curta, simples, mas com o propósito de ensinar-nos, queridos, a nos fazermos fortalecidos na fé, na confiança no Deus Todo-Poderoso a quem servimos, que tem poder sobre todas as coisas, tá? Inclusive sobre a natureza, sobre tudo. Porém, muito mais que isto, nós queremos chegar à seguinte conclusão: que Jesus deixa claro com este primeiro milagre que ele realiza, que ele é Deus, que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus enviado para o mundo, para salvar-nos, tá bom? Bom, o texto começa dizendo assim, se você está com a sua Bíblia aí, busca aí no capítulo 2 do Evangelho de João, tá? João, capítulo 2, Evangelho. Tá certo? Vamos ler desde o primeiro versículo em diante, tá certo? Vamos outra vez falar sobre milagres que ensinam, ok? Temos várias mensagens aí nesse canal, você pode buscar, que vai tratar dos ensinamentos sobre os milagres de Jesus, e hoje queremos falar sobre este aqui. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, mais ou menos 50 a 60 litros de água cada uma. Tá bom? Cada metreta, tá? Nesse caso, pelo menos, no mínimo 100 litros de água cada talhas. Bom, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Queridos, veja isto.
Vamos começar de trás para frente. Versículo 11 foi o último verso que eu li. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bom, o apóstolo João, ao longo do seu evangelho, ele vai denominar os milagres de Jesus de sinais. Sinais, querendo dizer com isso, queridos, que os milagres de Jesus apontam para algum objetivo, para algum propósito maior. Ou seja, os milagres, eles não foram realizados em si mesmos como fim, mas os milagres realizados por Jesus eram meios de chegar a um fim, ou seja, como disse João, sinais. Aqui está um exemplo, queridos. Jesus transforma água em vinho, e isto é um sinal. Sinal de que Jesus manifestou sua glória. Era um sinal para que crescem em Jesus. Veja, no versículo 11 diz que os discípulos de Jesus creram nele. Os discípulos, pastor, então eles estavam caminhando com Jesus e ainda não criam em Jesus? Meus irmãos e irmãs, entenda uma coisa. Assim como na Igreja de Deus, em nosso tempo, existem pessoas em vários níveis diferentes de maturidade espiritual, de fé, de crença. Há pessoas, queridos, que já creem de forma madura, plena, profunda e inquebrantável em Jesus. Há pessoas que estão dando primeiros passos. Há pessoas que dá um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás e vai. Os discípulos estavam seguindo Jesus como um rabino, como um mestre. Porém, este sinal, como muitos outros que viriam depois, fortaleceram e confirmaram neles a fé em Jesus como o Filho de Deus, o Messias. Bom, você pode ver uma declaração de Pedro e também, claro, dos demais discípulos, o nome de Pedro ali, no capítulo 16 de Mateus, verso 18, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo a uma pergunta de Jesus: Quem vocês dizem que eu sou? Não tinham mais naquele então, já não tinham nenhuma dúvida. Mas, queridos, aqui é o princípio do ministério de Cristo, é o começo de sua jornada ministerial, da sua obra aqui, até que o levasse à cruz. E os discípulos de Jesus estão ali presentes nesta festa. Bom, há quem diz, não são poucos os que creem que era uma festa de alguns dos parentes deles. Também se entende que não eram pessoas ricas, igual que a família de Jesus. Não era uma família miserável, que passava fome, mas também não era uma família rica. Era uma família simples, humilde, que lutava para viver, para ganhar o pão de cada dia. E se entende que nesta festa aqui de casamento não era também uma festa de gente rica, de pessoas milionárias. Bom, um sinal disso é que acabou o vinho. Eles, provavelmente com algum sacrifício, comprou o vinho, calculando ser suficiente, e comprou na medida justa. Porém, queridos, por alguma razão o vinho acabou. Talvez algumas pessoas foram levadas a mais, talvez beberam mais do que o comum, talvez, meus irmãos, fizeram mal os cálculos, mas o vinho acabou. E, poxa, seria uma marca na vida desse casal, dessa família, que ia ser objeto de falação, de conversação, de zombaria, de vergonha, por muito tempo. Bom, essa família seria com certeza lembrado como aquela família que acabou o vinho. É aquele cara que deu a festa de casamento e no final não tinha vinho para os convidados. É algo assim, queridos. É como você
Vai numa festa e chega lá, não tem comida. Ué, mas que festa é esta? Bom, o que acontece? A mãe de Jesus, Maria, ela, movida por um senso de dever, provavelmente por ser já nesse então uma pessoa muito valorizada, reconhecida por muitos, né? Ainda que entre os fariseus e muitos judeus ainda a desprezavam, porque não criam ou não queriam crer que ela deu à luz a um filho pelo poder do Espírito Santo. Por isso muitos ainda a desprezavam, mas as pessoas que a conheciam de fato sabiam que mulher tremenda que era, e ela exercia assim alguma influência sobre todos que ali estavam. Mas ela fala com Jesus: olha, filho, acabou o vinho. Pensando provavelmente que Jesus, como seu filho maior, o seu primogênito, ia tomar uma atitude, ia tomar alguma ação ali, natural provavelmente. Ainda que há quem crê que ela esperasse que Jesus faria algum milagre. Bom, e por que não? Ela sabia quem era Jesus. Ela conhecia que o seu filho havia vindo do céu, que era o Deus encarnado entre nós. Mas, irmãos, sendo uma ou outra coisa, Jesus lhe dá uma resposta que muitas vezes é mal entendido e soa um tanto estranho. Que tenho eu contigo, mulher? Para nossa cultura ocidental e nesse tempo em que vivemos, parece uma resposta rude, dura, fria e desrespeituosa para com sua mãe. Mas na verdade não. Você vai encontrar várias vezes Jesus usando essa mesma expressão com outras mulheres. O que era comum era uma forma respeitosa, era uma forma digna e inclusive alguns estudiosos entendem, queridos historiadores, que essa expressão era dado para mulheres a quem você queria honrar. Olha, então parece que muda tudo, né? Por isso não podemos interpretar essa resposta de Jesus baseado em nossa cultura atual, porque senão realmente a gente vai ter uma impressão muito equivocada da pessoa de Jesus. Mas olha, tanto é que de alguma forma Maria, sua mãe, ela creu que Jesus ia tomar alguma providência. O texto não deixa claro para nós, mas uma coisa é certa, querido. Ela creu, ela entendeu de alguma forma. Vamos imaginar, já que o texto em si não deixa muito claro, mas vamos pensar na expressão de Jesus. Quem sabe Jesus disse assim para ela: olha a minha cara. Olha que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, hein? Não sei. A expressão dele, sua face, a forma, a tonalidade da sua voz, sem dúvida foi carinhosa e respeitosa, mas que levou Maria a crer. Ele vai fazer alguma coisa. Sabe por quê? Olha isso aqui. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Que hora? Bom, eu não posso ignorar, querido, essa parte final aqui. Olha só. Nós encontramos aqui nesse texto que Jesus está com uma mirada, uma vista muito mais além. Maria, provavelmente preocupada ali com o problema social da festa ali, a falta do vinho, o mal-estar que isso gerava, a vergonha. Só que Jesus está vendo mais além quando ele disse: não é chegado minha hora. Se você der uma olhada no capítulo 7, aqui mesmo de João, e no versículo 30, olha só, vamos entender essa expressão, ainda não é chegado minha hora. No capítulo 7 de João, versículo 30, numa discussão de Jesus ali com os judeus, ele disse: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Está entendendo do que Jesus estava falando? Ele estava indo muito além do que Maria pudesse imaginar.
Jesus estava com seus olhos mais no futuro, lá na cruz, lá no seu sacrifício, lá no sangue derramado, que também, querido, vai ter uma simbologia muito importante aqui. Ainda que se trata de um texto literal, de um milagre real, histórico, um acontecimento literal, mas temos lições importantes a aprender aqui. Ainda falando dessa expressão, não é chegada a minha hora, no capítulo 8 e o versículo 20, Jesus disse assim, veja só. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Olha só, bom, estamos percebendo do que se trata. No capítulo 12, versículo 23, Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aqui os discípulos de Jesus haviam avisado a ele, Filipe e André, que alguns gregos queriam ver Jesus, alguns gentios queriam conhecer Jesus. Nesse momento, Jesus disse, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Bom, voltemos ao versículo 11. E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos, esse milagre tinha um propósito de manifestar a glória de Cristo, de apontar quem era Jesus. Agora, e por que Jesus veio ao mundo? Olha só, no capítulo 17, versículo 1, já chegando o momento de Jesus ser entregue, ser preso e ser crucificado. Em sua oração, no primeiro versículo ele disse, Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. A hora haveria de chegar, mas Jesus disse, Maria, mãe, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ali não, ali era o início do ministério de Cristo. No final do ministério chegaria a hora em que ele seria glorificado na cruz. O ponto central da obra de Cristo é a cruz, querido. É ali onde o seu sangue verteu, onde sua vida foi derramada, onde o império do pecado foi desmascarado e derrotado. Na cruz, onde o justo, o santo, o perfeito morreu pelos injustos, pelos profanos. Sim, é na cruz. Aleluias. Agora, veja isto. Jesus, depois de dar essa resposta a Maria, ele disse, não é chegada a minha hora. Maria pensou, mas olha, ele falou com os serventes, os que trabalhavam na festa ali, tudo que ele disser vocês façam. Bom, eu não posso ignorar também essa palavra aqui, queridos. É muito importante. Façam tudo o que ele vos disser. Vocês fazem ideias, meus irmãos e irmãs, meus amigos, da importância que há em fazer o que nos manda Jesus, de obedecer às ordens de Jesus. Olha o que acontece aqui, capítulo 2, aqui mesmo, versículo 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Haviam 6 talhas, diz o versículo 6. 6 talhas. Essas 6 talhas, queridos, caberia mais ou menos 500 a 600 litros de água. Jesus disse, enche todas elas de água, enche. Eles obedeceram à voz de Jesus, conforme a própria Maria havia dito. Obedeça tudo que ele mandar. Irmãos, há um problema sério aqui, que a gente precisa resolver, às vezes, entre nós, em nós. A gente quer que Jesus tome uma providência. A gente quer uma solução. A gente também conta para Jesus que acabou o vinho na nossa vida. Que a nossa festa
que era para ser uma alegria vai se transformar numa vergonha. A gente quer que Jesus abra as portas, que Jesus faça o milagre. A gente quer que Jesus transforme a nossa vida, que parece água sem gosto, em vinho delicioso. Só que nem sempre a gente quer obedecer Jesus. E a ordem aqui é: faça tudo o que ele mandar. Meu irmão, minha irmã, pensa sério nisso. Há muitos crentes que querem os milagres de Jesus, mas não querem obedecer a ordem de Jesus. Aqui Jesus fez um milagre compartido. Ele fez o milagre, mas os serventes tiveram que pegar as talhas, enchê-las de água, pegar água lá no poço. 600 litros de água é muita coisa, de balde em balde. Oh, veja, muitas vezes nós vamos ter que arregaçar as mangas, que agir, queridos. E o milagre vai acontecer. Só que pensemos uma coisa: os milagres não são um fim em si mesmos, eles são um meio de nos mostrar um fim maior. Os milagres são sinais. Bom, olha isto. E fizeram o que ele mandou. Aí no versículo 8, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Só que quando o mestre-sala foi provar daquilo, era vinho, queridos. Não era água. Eles encheram as talhas, 6 talhas de água, eram talhas de pedra. Essas talhas eram usadas com águas para purificar os judeus em suas cerimônias. Eles se lavavam várias vezes as mãos, trocavam as vestes, lavavam os talheres, os vasos, os copos, os pratos. Depois iam se comer. Era um ritual de purificação. Jesus, ele manda os serventes usar essas talhas. Eu me pergunto por que, ao invés de usar as talhas, Jesus não deu ordem aos serventes que pegassem os odres, os vasos, os recipientes apropriados para o vinho. Não, Jesus mandou eles pegarem as talhas da purificação. Isso eu não posso deixar de dizer algo aqui, eu não posso ignorar aqui algo muito importante, que as talhas usadas para a purificação, a água naquelas talhas, agora seria transformada em vinho. O vinho, querido, que era um símbolo do sangue de Cristo, conforme Mateus 26, Lucas 22, 1 Coríntios 11, Jesus Cristo deixa claro que quando ele toma o cálice e ele institui a Santa Ceia, ele diz aos discípulos: tomai desse cálice, este é o sangue do Novo Testamento, é o meu sangue que é derramado para a purificação dos pecados. Olha só, você percebe Jesus mostrando aqui quem ele é e a obra dele, o sacrifício dele. Por isso ele disse: ainda não é chegada a minha hora, mas ele vai dar aqui um gostinho, ele vai dar aqui uma pinceladinha, ele vai dar aqui uma gotinha do que ele vai fazer, queridos. Olha só, contanto que esse sacrifício, conquanto seja um milagre que aconteceu, uma narrativa literal de um milagre histórico, mas isso está apontando para algo muito maior, para Cristo Messias e para a sua obra na cruz do Calvário. Sim, queridos, olha só, e o mestre-sala prova do vinho. Uau, esse é muito melhor que o vinho anterior? Como assim? Normalmente ele vai dizer para o noivo: ô noivo, o que aconteceu? Normalmente vocês servem, a gente põe na festa o melhor vinho. E quando acaba o melhor, no final o povo já está com o bucho cheio mesmo, já estão cheios, já estão enjoados. A gente dá o vinho inferior. Mas você fez o contrário, deixou o melhor para o final. O que é isso? Ah, ele não sabia. Os serventes sabiam do que se tratava. Eles tinham posto água na talha e agora era vinho. Mas o mestre-sala: não, queridos, e era o melhor. Olha só, Jesus faz, e ele faz perfeito. Ele deixou claro que ele tem o poder sobre a natureza. Jesus Cristo, queridos, ele
toma os elementos naturais e ele tem capacidade, poder de fazer, de manipular os elementos naturais e transformar em outras substâncias. Jesus toma água e transforma em vinho. Só a natureza, debaixo das ordens e das leis que Deus mesmo estabeleceu, que o próprio Jesus Criador estabeleceu, consegue fazer isso. O homem pega elementos que já existem, a uva esmaga e ele faz todo o processo e fabrica o vinho. Mas Jesus, ele transforma água em vinho. E por que ele fez isso? Diz o verso 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória. Seus sinais, sua glória, e os seus discípulos creram nele. 3 razões aqui. Queridos, o propósito aqui não foi evitar a vergonha dos noivos, ainda que teve este efeito. O propósito não foi satisfazer a sede da multidão ali por mais vinho, ainda que teve esse efeito também. O propósito não foi livrar os noivos da vergonha, do vexame, da falação depois, ainda que teve esse efeito. Assim como meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa, o milagre que Deus faz na nossa vida, ou que você pede para Ele, e Ele muitas vezes faz, não pode ser o fim em si mesmo, ainda que tenha efeitos específicos em tua vida. Ele tem que ter um propósito maior. Você está doente, está pedindo a Jesus uma cura? Faz muito bem, mas entenda que a cura em si mesmo não é o propósito maior. É um sinal para mostrar algo muito maior. O milagre tem que glorificar a Jesus, tem que manifestar a glória de Cristo e tem que ser um meio para que outros creiam nele também. Veja que forma simples, sem alarde, sem show. Jesus não fez nenhum show aqui, ele só simplesmente assim, muito discretamente disse aos discípulos, aos serventes, pega a água, põe na talha, vai lá, leva para o mestre-sala. O mestre-sala era o cara que entendia disto. Você percebeu? Não teve show, não teve como muita gente quer fazer show. Tem gente que pega uma coisinha assim e faz um alarde. Oh, chega aqui, igreja, Deus me revelou uma coisa. Oh, e faz aquele show, aquela coisa, para que a multidão aplauda e diz, que homem cheio do poder, que mulher cheia do Espírito. Pare com esta tonteira. É a glória de Cristo que tem que ser manifesta, não a do homem. É Jesus que tem que ser glorificado e crido aqui, não o pastor, não o homem, não a mulher de Deus, não a pessoa que supostamente está ali sendo usado por Deus para o milagre. É triste ver homens e mulheres querendo chamar a atenção da igreja para si, chamar a atenção do povo para si mesmo, quando a atenção tem que ser em Jesus. Os milagres têm que ser sinais, as revelações têm que ser sinais, as profecias têm que ser sinais para manifestar a glória de Deus, a glória de Cristo e para que creiam nele. Então, profeta, revelador, milagreiro, cuidado! Não roube a glória de Deus, porque ele não divide sua glória com ninguém. Já repreendeu ele o seu povo por meio de Isaías. Cuidado, a glória é dele. Discrição, simplicidade, a glória é dele. Aprendamos aqui. São sinais. O apóstolo João, ele trata milagres como sinais, porque os sinais apontam para o objetivo maior, como um anúncio, apontam para o objetivo maior. Você pega o seu carro e vai para o trânsito. Aí você vê uma placa de pare. Isso é um sinal. O que esse sinal quer dizer para você? Cuidado, que pode estar vindo um outro carro ali, vocês vão se chocar.
vai ter um acidente e poderá causar morte ou danos muito graves. Você entendeu? A placa de pare é um sinal, mas em si mesmo ela não é o fim, ela é o meio, é a forma de te despertar atenção para algo maior que poderá acontecer aí, um possível acidente. Então pare, olhe para um lado, olhe para o outro, não vem ninguém, agora você vai. Você entendeu? Os sinais apontam para um objetivo maior. Então não pense que os milagres eles são maior do que o milagreiro. Jesus é o operador do milagre. Ele é maior que o milagre. Então, meu irmão, minha irmã, se você está buscando algo, seja na tua saúde, seja no teu casamento, seja no teu emprego, seja nas tuas finanças, seja no teu ministério, seja o que for, pense, tudo isto não pode ser o fim em si mesmo. Tem que ser um meio para um fim maior, que é Cristo. Aleluias, aleluia. Se isto não servir, se as obras, os milagres, as bênçãos que pedimos a Deus não nos leva para mais perto dele, estamos perdidos. Como foi dada a ordem a esses serventes, fazei tudo o que ele mandar. Tem gente que pede a bênção para Deus, o milagre, e quando a bênção vem, esquecem de fazer o que ele manda. Quando vem uma ordem, não querem fazer também. Cruza os braços e espera cair a bênção de paraquedas do céu. Tem coisas que Deus faz assim instantaneamente. E tem coisas que ele diz para nós: olha, arregaça suas mangas aí, bota a mão na massa, que um milagre vai acontecer. Pega as talhas, encha de água, leva para o mestre-sala. Jesus continua fazendo coisas, queridos. Ele é o mesmo Deus. Ele faz milagres nos dias de hoje, sim. Porém, temos que entender que o objetivo maior é Ele mesmo. Ele vale mais que o milagre. Ele é maior que o milagre. Se Ele nos faz devemos usar esse milagre para a glória dEle e para nos achegar mais ainda nele e para que outros creiam nele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus? E se você precisa de um milagre, é um momento muito oportuno para buscar no Senhor. Dizer como Maria: Jesus, acabou o vinho. É uma oração linda, queridos. Não tem enfeite, não tem alarde, não tem todas umas frases de efeito. É uma oração humilde, mas funcional. Jesus, acabou o vinho. Senhor, nós oramos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que aqui extraímos desse texto, desta obra linda que o Senhor realizou. Eu sei, Jesus, que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. O Senhor continua fazendo milagres, mas queremos aprender com eles. Queremos tirar proveitos eternos dos milagres, não só o momentâneo. Não queremos apenas ter um aproveitamento material dos milagres, um aproveitamento aqui transitório para esse tempo, mas queremos extrair das bênçãos que recebemos do Senhor o que mais importa, Senhor, que é o Senhor mesmo, nos achegar mais a Ti, crer mais em Ti e levar outros a crer em Ti, obedecer a Ti. E quando o Senhor nos mandar fazer algo, ajuda-nos, queremos obedecer, porque muitas bênçãos, elas vêm a partir de um ato de obediência. E sabemos, Jesus, que isso não tem a ver com meritocracia, não tem a ver com bênção meritória, não, o mérito é teu, mas aqui eles tiveram que fazer o que o Senhor mandou. E eu sei que muitas coisas, muitas bênçãos que recebemos do Senhor hoje é depois que nós fazemos o que o Senhor nos manda fazer. A gente que cruza os braços e fica esperando e nunca vai acontecer, porque precisa agir. Eu sei, Senhor, que tem milagres que nós não teremos nenhuma participação, senão a fé, se não crer e esperar. Mas muitas vezes o Senhor vai nos mandar levantar, nos mover e pegar as talhas, encher de água e o vinho vai surgir. Senhor, olha para cada pessoa agora cuja vida está como a água. E essa água está desaparecendo pelos vãos dos seus dedos. Senhor, ajude-o. Transforma essa água em vinho. Enche essas talhas de vinho.
Transforma essa vida, essa família, esse casamento, essa saúde aí, Senhor, que está afetada. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, transforma as finanças dessa família, transforma esses relacionamentos, restaure essa vida, Senhor. Faça um milagre, Senhor, e que esse milagre seja um sinal para a glória do teu santo nome, para a edificação da igreja, para o fortalecimento da fé e da confiança de cada pessoa de quem é o Senhor, e que o Senhor é o Deus que tem poder sobre a morte, sobre a vida, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Em nome e para a glória de Jesus oramos. Amém e amém, Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, forte abraço a todos vocês, no grande e insondável amor do nosso Deus. Fiquem com Deus todos e até o próximo culto.